Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, a terceira videoaula deste canal no YouTube. E me conte, como é que está o clima na sua cidade hoje? Aqui na minha tá aquela chuvinha leve, boa para dormir, sabe? Bom, pessoal, nas nossas duas últimas aulas, caso você ainda não tenha assistido, nós discutimos tópicos linguísticos gerais. Falamos sobre a distinção entre língua e linguagem, sobre o uso da norma padrão e também sobre as variações linguísticas. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui os links para você, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma nova playlist no canal. Qual playlist, professora? A playlist de fonética e fonologia. E antes de começar esta aula propriamente, eu já faço um apelo, um pedido a você. Olha, para estudar língua portuguesa, você tem que imaginar que está subindo uma escada. Quê? Você tem que subir um degrau de cada vez. Então você vai estudar de pouquinho em pouquinho. Assista a uma aula, faça os exercícios, entenda tudo muito bem e só passe para a aula seguinte quando realmente entender o conteúdo. Porque caso contrário, caso você tente pular algum degrau, você vai tropeçar. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Fonemas. Professora, o que são fonemas? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Eu vou explicar isso para você hoje. Vou explicar não apenas a definição de fonema, mas também a classificação. Como os fonemas estão classificados? Qual é a função deles dentro da língua? Tudo isso você vai aprender neste vídeo. Bom, antes de entrar no assunto fonemas propriamente, você precisa conhecer isto aqui. Fonologia. O que é fonologia? A fonologia é o estudo dos sons dentro do sistema da língua. Professora, então nós vamos estudar os sons nessas próximas aulas? Sim, vamos, mas não são sons aleatórios, não são sons sem contexto, são sons dentro do sistema da língua, sons que têm sentido, sons que têm uma função. É com isso que a fonologia se preocupa, certo? Bom, então eu havia prometido para vocês que explicaria sobre os fonemas. Dentro da fonologia, os fonemas têm um papel de destaque. E o que são fonemas? Fonemas são os sons que formam as palavras. Você, aí na sua casa, pronuncie a palavra casa. Vai, em voz alta. Comigo. Casa. Devagar. Casa. Pergunto a você, quantos sons você produziu? K, A, Z, A. Você produziu 4 sons. Esses sons que nós produzimos para formar as palavras são chamados de fonemas. Então a palavra casa tem 4 fonemas, certo? Isso são os fonemas. São esses pedacinhos de sons que formam as palavras. É com isso que a fonologia vai se preocupar, com o estudo dos sons dentro do sistema da língua. Claro até aqui? Tudo bem? Vamos lá então. Professora, você falou que a palavra casa tem 4 fonemas, mas eu reparei que também tem 4 letras, né? C-A-S-A. Então os fonemas são iguais às letras? Não, não. Fonemas e letras são diferentes. Vamos aqui para o quadro. Os fonemas, como eu expliquei, são os sons que formam as palavras. As letras são sinais gráficos que buscam representar os sons. As letras são a nossa forma de representar os sons que nós produzimos e ouvimos. Então, na verdade, as letras são uma imitação dos sons. Não são os sons que imitam as letras,
São as letras que tentam reproduzir os sons. Professora, o número de letras de uma palavra sempre será igual ao número de fonemas? Não, nem sempre. Na palavra casa, é isso que aconteceu. 4 sons, 4 fonemas e 4 letras. Aqui, na palavra quase, acontece a mesma coisa também. Veja, quase. Quantas letras nós temos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. E quantos fonemas a palavra quase tem? 5 também. Professora, como é que eu sei quantos fonemas tem numa palavra? Uma dica é pronunciá-la bem devagar. Por exemplo, comigo, diga em câmera lenta. Quase. Mais uma vez. Quase. Agora você vai falar a palavra e a cada som que você produzir, você levanta um dedinho para contar. Vamos lá? Quase. 5 sons. K, U, A, Z, E. Então, aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Agora, vamos para a palavra carro. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem 5 fonemas? Não! Pronuncie a palavra carro em câmera lenta. Carro. De novo. Carro. K, A, O. Esses 2 R's aqui formam um só som, um só fonema. K, A, R, O. Então, na verdade, eu estou produzindo 4 fonemas aqui. São 5 letras, porém 4 fonemas. Professora, e a palavra humor? Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos fonemas tem? Vamos pronunciar? Pessoal, nessas aulas de fonética e fonologia, é essencial que você fale, tá? Que você também aí em casa pronuncie as palavras, para que você acompanhe o meu raciocínio e para que você perceba quantos sons as palavras têm, quantos fonemas existem nelas. Então vamos pronunciar. Humor. Humor. Or. Or. O H não tem som. Em língua portuguesa, quando as palavras começam com o H e depois tem uma vogal, o H não tem som. É o mesmo caso de hospital. Hospital, nós não pronunciamos o H. Em línguas como, por exemplo, o inglês, o H tem som. Em inglês a gente fala hospital, humor. Se eu fosse contar os fonemas em inglês, aí eu contaria 5, porque o H teria som. Mas em língua portuguesa, nesse caso, não tem. Então são 4 fonemas. Professora, e a palavra sangue? Quantas letras tem? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. E quantos fonemas ela tem? 4. Professora, 6 letras e 4 fonemas? Como assim? Venha pronunciar comigo. Sangue. Sangue. G, E. Nós temos o som do S. Esse A e esse N, na verdade, tem o som de um A nasalizado. Aquele A com tio, sabe? San, an. Então, a gente vai contar como um fonema só. Mesmo caso, por exemplo, na palavra também. Também. O A e o M tem o som do A nasalizado. Então, é um fonema só. Portanto, G. Aqui, o U não tem som. Ele apenas se une ao G para formar a sílaba, mas ele não tem som. Então, G. G. E. São 4 fonemas. Então, nós podemos perceber que
Fonema é uma coisa, letra é outra. Fonema é o som produzido para formar as palavras, letra é a representação gráfica desse som, certo? Agora, pessoal, eu vou fazer uma pausa para apagar a lousa e no próximo quadro eu vou te explicar a classificação dos fonemas, como eles estão divididos, tudo bem? Então, fique aí que eu já venho. E eu estou de volta. Bom, agora que você já sabe o que são fonemas, o que são letras, qual a distinção entre eles, nós vamos estudar a classificação dos fonemas. E aí eu trouxe o que para vocês? O alfabeto. Ai, professora, para de ser tonta, eu aprendi o alfabeto lá na escolinha com a tia Ju, eu já sei. Eu sei que você sabe. Mas lembra o que eu falei da escadinha? Que estudar língua portuguesa tem que ser de pouquinho em pouquinho, subindo um degrau de cada vez? Então, nós vamos entender o alfabeto para que depois, nas próximas aulas, possamos entender a sílaba para que depois entendamos as palavras, um degrauzinho de cada vez. Bom, eu acredito que quando você estava na escolinha, a tia Ju te ensinou a cantar a musiquinha do alfabeto, né? Bom, então com certeza você se lembra do alfabeto, não lembra? Lembra! Porém, vamos dar uma revisada breve. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essas são as letras que compõem o nosso alfabeto. E a tia Ju foi uma excelente professora e ela te ensinou que o alfabeto está dividido em vogais e consoantes. E quais são as vogais? A, E, I, O, U. Ai, que orgulho! A tia Ju foi uma excelente professora. Você se lembra das vogais? Pessoal, então as vogais A, E, I, O, U recebem esse nome por quê? Para a fonologia, vogais são fonemas produzidos sem interferência de elementos da boca. Não entendi, professora. Vamos pronunciar a letra A. Bem forte, igual quando você vai no médico. A. Veja, você conseguiu pronunciar com a boca aberta e facilmente. Não teve nenhum obstáculo para a passagem de ar. A. Agora o E. Veja, o som sai com facilidade. Com a boca aberta, eu não preciso ficar articulando. Então, por isso que as vogais são separadas do restante do alfabeto, por essa facilidade na pronúncia. E aí, nós temos um conceito um pouquinho mais complexo, que é o das semivogais. Semivogais são sons mais fracos, por assim dizer, do que o das vogais. Elas apenas recebem esse nome se não aparecerem sozinhas na sílaba. Pessoal, na aula de hoje eu não vou falar sobre sílabas, sobre divisão silábica. Teremos uma aula no canal apenas sobre isso, sobre divisão silábica, não se preocupe. Mas hoje não é o foco. Porém, eu vou dar uma pinceladinha nas sílabas para que você entenda o conceito de semivogais. Duas vogais, em casos específicos, podem ser semivogais, o I e o U. Vamos pegar como exemplo a palavra pai. A palavra pai é monossílaba, ou seja, nós não separamos em sílabas, é uma sílaba só que forma a palavra. Pai. Nós temos ali o A e o I, grudadinhos um no outro. Nesse caso, o I não vai ser uma vogal, ele vai ser uma semivogal. Por quê? Ele está ao lado de uma vogal, ele está ao lado do A, na mesma sílaba. Pai. Percebe que quando você pronuncia a palavra pai, o I acaba saindo um pouquinho mais fraco que o A? Pai. O A
soa um pouco mais forte. Por isso que nesse caso o I é chamado de semivogal. Alerta! O I e o U somente podem ser chamados de semivogais se não aparecerem sozinhos na sílaba, como é o caso da palavra pai. Se o I ou o U estiverem sozinhos na sílaba, quer dizer, se eles não estiverem acompanhados de nenhuma vogal na mesma sílaba, aí serão vogais. Vejam, por exemplo, a palavra dia. Dia, essa eu separo. Dia. O I, nesse caso, é uma vogal. Por quê? Porque ele está separado do A. Então, dia. O I é uma vogal e o A é uma vogal. Não tem semivogais nesse caso, certo? E aí, por fim, nós temos as consoantes. As consoantes, na verdade, são a maioria do nosso alfabeto. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, todas essas que não estão circuladas são consoantes. Para a fonologia, qual o conceito de consoantes? Consoantes são fonemas produzidos com a interferência de um ou mais elementos da boca. Pronuncie, por exemplo, a letra B. 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 Veja como você precisou articular. B. Não é igual na letra A, por exemplo, que eu falo A com a boca aberta e o som passa livremente. Para pronunciar B, eu preciso usar os meus lábios. B. 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 Percebe que existe um trabalho maior dos elementos da boca, da articulação? E existe um detalhe interessante sobre as consoantes. As vogais podem ser pronunciadas sozinhas. A, O, E, sem problema. As consoantes não. As consoantes, para serem pronunciadas sozinhas, precisam de uma vogal. Como assim, professora? Vamos usar de exemplo a letra D. D. Novamente, precisei dos elementos da boca para fazer a articulação. D. Inconscientemente, você pronunciou o E, que é uma vogal. D. Porque o som do D, na verdade, seria D. D. Mas você precisa do E para conseguir falar essa letra sozinha. D. Então, por isso que a gente divide o alfabeto em vogais e consoantes, por causa da pronúncia, por causa da articulação para a produção de sons. Certo? Pessoal, para nós fixarmos aquilo que nós aprendemos, para que a gente não esqueça, é preciso fazer exercícios. Eu vou deixar nos comentários um exercício para vocês fazerem. Vocês vão analisar a palavra queijo e deixar ali nos comentários quantas letras a palavra queijo tem, quantos fonemas ela tem, quantas consoantes e quantas vogais. Abram os comentários, respondam o exercício e, caso a sua resposta esteja correta, eu vou interagir com você. Não tenha medo de errar, afinal você está aprendendo, errar é humano, mas tente, tá? Faça esse exercício para que você pratique o que foi aprendido. Pessoal, por hoje eu fico por aqui. Semana que vem estarei de volta para dar continuidade à nossa playlist de fonética e fonologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga no Instagram. No meu Instagram eu posto dicas semanais de gramática, quizzes, vários conteúdos legais para você estudar, certo? Pessoal, muito obrigada por terem assistido a esta aula. Um beijo, um abraço bem grande para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!